Madison ou Felipe Coutinho? Eu. Madison ou Felipe Coutinho? Eu. Com esse suco de autoestima, eu começo esse vídeo. Bom dia, família! Um excelente domingo e um dia abençoado para todos nós. Chega aí para mais uma resenha no canal Vasco em Família. Quero trocar uma ideia com vocês sobre o Z4 do Campeonato Brasileiro. Por quê, Thiagão? Porque tem um time nesse momento, né, no Z4, e o treinador pode sair. E assim, família, acho que isso tem um impacto bem grande em relação a esse time. Vamos falar um pouco também sobre um Independiente Del Valle que não vai parar, vai jogar alguns jogos, né, até enfrentar o nosso Vascão. E nesse sentido eu quero trazer aqui o Thiago Leifert, Felipe Melo e também o Arnaldo. Que Arnaldo é esse, Thiagão? É o Arnaldo que trabalhou na ESPN, na Sport TV, agora ele está na UOL e também na Band Esportes. Ele é um jornalista são paulino. E aí ele pega ali, fala do Felipe Coutinho, que o Vasco não tem elenco para jogar 3 competições, que o Diniz acaba se perdendo porque ele não gosta de poupar. Eu achei interessante para a gente trocar uma ideia também sobre isso. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Seguindo a nossa resenha, tá na tela para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Vale a gente pontuar que alguns times não entraram em campo na 12ª rodada. Mas o que importa aqui nesse momento é o Z4, né? Ainda bem que o Vasco conseguiu ganhar do São Paulo, tá ali na 13ª colocação com 13 pontos. Além da vitória, foi tudo que eu pedi, né? Uma grande atuação para dar moral, confiança, o torcedor ficar, poxa, aqui no Campeonato Brasileiro não tem tranquilidade alguma, né? Até porque o primeiro na zona de rebaixamento tem 11 pontos, então o Vasco pode voltar já na próxima rodada, então não tem tranquilidade nenhuma, mas é aquela questão da confiança, né? De mexer com o emocional da torcida. Poxa, se o Diniz em 2 semanas fez o time jogar desse jeito, esse tempo que ele vai ter aí agora. Claro, né, tem que chegar reforços também, família vascaína. Mas vale a gente pontuar aqui, analisando essa classificação, família. Até botei do 9º colocado para baixo, porque nesse momento é difícil imaginar que o Sport vai ter força para sair aqui dessa situação. Eu sei que tudo pode acontecer, né? A gente já viu casos de uma recuperação no segundo turno, onde a gente entende que é muito mais difícil se recuperar, porque já tem ali, né, os times que vão brigar na parte de cima da tabela, Libertadores, meio de tabela, e quem vai cair. Então cada partida fica ainda mais difícil, e a gente sabe muito bem porque vivemos isso em 2023, né, família Vasca? Então, muito difícil imaginar aqui que o Sport vai conseguir se recuperar. O Juventude também, eu acho, pela bola que vem jogando, né? O Juventude não tá com a força, na minha opinião, que teve ali em 2024 para ficar na Série A. E o Fortaleza é um outro time que está passando uma dificuldade. Eu vi uma estatística, eu acho que em 30 jogos, o Vojvoda conseguiu, cara, 6 vitórias em 30 jogos. Aí juntando tudo, né? E aí, família, o que eu quero debater aqui com vocês é essa informação. Tá aí. O técnico Juan Pablo Vojvoda está perto de deixar o comando do Fortaleza. Segundo o jornal O Povo de Fortaleza e o jornalista André Hernan, há um clima de fim de ciclo. Uma decisão final deve ser tomada nos próximos dias. Inclusive, eu estava vendo em outro lugar também, que ele viajou, né, para a Argentina, e me parece que ele vai tomar essa decisão se fica ou se vai sair. O que eu quero dizer, nesse momento, na minha opinião, o Z4 tem 2 times aqui garantidos, na minha opinião, Sport e Juventude. E pode acontecer o terceiro, tá? Porque eu acho que o time do Fortaleza tem as suas limitações, mas o Vojvoda sempre teve, né? Nesse período aí de sucesso do Fortaleza, não é um grande time. E eu acho que o diferencial do Fortaleza sempre foi Juan Pablo Vojvoda. Ele saindo, eu acho que o Fortaleza também é um sério candidato a figurar aqui nesse Z4. E aí, família vascaína, né? Claro que tem o Mirassol lá na parte de cima, hoje também o Ceará tá com 15 pontos. Então, assim, eu acho que o Vasco pode sim fazer um campeonato brasileiro com mais tranquilidade. Nesse momento, não, tranquilidade nenhuma, né? A gente volta a jogar contra o Botafogo, um jogo muito difícil em Brasília, mas o nosso próximo adversário, por exemplo, é um Juventude, né? Que a gente não conseguiu ganhar em 2024, então o Vasco tem que contribuir com essa minha visão, com essa minha análise. A gente pega o Botafogo e o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é contra o Juventude fora de casa. É sempre muito difícil jogar lá, frio, tudo mais, mas o Vasco tem que contribuir com essa minha teoria. Então, dessa forma, família, eu sei que é muito cedo, tem, poxa, várias rodadas
rodadas pela frente, mas o Vojvoda saindo do Fortaleza, acho que é um sério candidato a ficar por aqui, a figurar aqui, e Juventude e Sport, eu acho que são dois times que não vão ter força para sair desse Z4. Quero saber a opinião de vocês. Vamos seguir a nossa resenha, já vou jogar na tela Thiago Leifert, Felipe Melo e também o Arnaldo, revoltado da vida com o show que o Vasco deu no São Paulo dele, mas ele puxa essa resenha do Vasco em 3 competições, Diniz não gosta de poupar, é uma resenha maneira pra gente trocar uma ideia aqui. Se liga só. Que evolução, hein? Que evolução. O Vasco que a gente assistiu na Copa Sul-Americana, para esse Vasco que jogou ontem contra o São Paulo fora de casa, mas uma evolução nítida de animação, de energia, de vontade de jogar, assim, de prazer de jogar. O Fernando Diniz, que é um cara que divide opiniões, eu gosto dele, já falei para vocês que eu gosto, não teria demitido ele do São Paulo lá atrás, eu gosto muito dele. Ele vive falando também que ele gosta de devolver ao cara o prazer de jogar bola. Que os treinos dele, o jeito de jogar é para o cara ter prazer de tocar, de receber, sentir vontade de jogar futebol de novo e gostar de jogar futebol. E se você pega o time do Vasco ontem, o Coutinho estava muito à vontade. O Coutinho jogou muito ontem, chat. Pedro está dizendo, o Coutinho brincou. O Coutinho pegava na bola, cercado de 4 jogadores no meio de campo de São Paulo, ele se enfiava no meio dos 4 lá e protegia e sofria falta e achava um passe e, ele jogou muito ontem, cara. O Coutinho voltou a ser o Coutinho. Falta muito pouco para ele ser um grande Coutinho de novo, mas foi muito bem. O Nuno jogou bola. Passa o pé em cima da bola, desacelera, toca e recebe, velocidade para sair jogando. Ryan, que isso, atropelou a defesa do São Paulo. O gol, assim, o Rafael podia ter pego, tá? Mas depois eu falo do Rafael. Mas jogou bem. Então o Vasco estava com prazer de jogar, tava à vontade jogando, estava querendo a bola e driblar e tocar. Foi legal de ver. E acho que o meu destaque grande mesmo do time foi o PH, não sei vocês, mas eu já vim falando do Paulo Henrique aqui há um tempo, que eu acho que ele é um excelente lateral direito e que mesmo quando o Vasco estava jogando mal e depressivo, principalmente na Sul-Americana, que a gente assistiu no SBT juntos, o PH era o único que tinha algum lampejo de alguma coisa, de uma velocidade de tentar ultrapassar, de tentar correr, de tentar algo diferente. E o PH jogou muita bola ontem também. Super bem. Se eu critiquei a velocidade do Rileri, o PH é o contrário. Super rápido e muito bem. Então o Vasco fez uma partidaça. Se o Vasco agora vai descansar um pouco também e depois voltar a treinar, o Vasco vai jogar contra o Del Valle, logo de cara, né, assim que terminar a pausa do Mundial. Jogo que a gente vai transmitir no SBT, a gente vai acompanhar o Vasco, mas o Vasco chega bem, se chegar desse jeito, com essa vontade, para jogar o playoff da Sula. Melhorou demais. Ainda tem algumas coisas de organização lá, que o Diniz vai mexer, claro, mas como ânimo, como vontade, eu acho que ficou bem clara a diferença. Último, o dinizismo, né? A vitória super importante, fora de casa, do Vasco contra o Tricolor Paulista, contra o São Paulo. O Vasco não tomou conta do jogo. O Vasco jogou como se estivesse jogando em São Januário. Essa é a verdade. Numa noite de frio em São Paulo, parece que o São Paulo entrou em campo frio. Não aqueceram para entrar em campo. E o Vasco, por outro lado, entrou como se estivesse jogando dentro de casa em uma final de campeonato. A gente vê um pouco mais de Diniz no time do Vasco. O torcedor vascaíno pode esperar que vai melhorar, mas pés no chão, calma, tranquilidade, humildade, porque também faz parte do processo a oscilação. Então, quando ganha não é o melhor, quando perder não é o pior, faz parte do processo. Vitória super importante para o Vasco, parabéns. Arnaldo, tem isso, né? A atuação do Coutinho joga a luz no sumiço, no desaparecimento do Lucas e do Oscar. Bom, vamos lá. No Coutinho a gente chega no Lucas Moura e no Oscar. O vascaíno, hoje empolgado com o Coutinho e com a vitória, tem que pensar também na seguinte situação. O Vasco, assim como o Inter e São Paulo, está em 3 frentes e não tem elenco para 3 frentes. E normalmente, quando acontece isso com os times do Diniz, que gosta de ser sempre a mesma escalação, ele se perde. Então eu só estou alertando para a volta, porque o Vasco ainda vai ter que jogar off da Sul-Americana contra o Del Valle, além da Copa do Brasil, além do Brasileiro. Então é um sinal de alerta por um elenco que também não tem caixa como o do São Paulo para jogar 3 frentes, né? Esse é o ponto. Você imagina o Felipe Coutinho jogando Copa do Brasil, rebolo contra o Del Valle e Brasileirão. Ele não vai conseguir jogar, vai jogar uma partida por semana e olhe lá, né? Esse é um ponto. Que se aplica a Lucas e Oscar. É isso. Já que o Arnaldo levantou a bola aí do Del Valle, eu vou chutar. Tá na tela.
Próximo adversário do Vasco na Sul-Americana, Independiente Del Valle empata com o Libertad pelo equatoriano e não terá férias. E aí eu fui conferir aqui, família, a classificação do campeonato equatoriano. Del Valle, que é o líder, empatou com o 9º colocado. O nosso próximo adversário, olha a confiança, fé. Vamos passar do Del Valle. Fé, confiança, pensamento positivo. O nosso próximo adversário que está afundado ali no Z4, na zona de rebaixamento, porque eu não sei quantos times que caem lá no campeonato equatoriano. O Muchuquicuna tá mal lá das pernas, não sai de jeito nenhum lá. Mas assim, vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, né, família vascaína? E até mostrando aqui para vocês também a sequência de jogos do Independiente Del Valle, que jogou ontem, né? Volta a jogar no dia 22, depois joga no dia 29, no dia 5, né? E depois aqui no Google tá marcando o dia 13/7, mas muito provavelmente, né, eles vão remarcar essa partida, já que o Del Valle joga no dia 15, não é isso? Joga no dia 15 contra o Vasco. Então, assim, eu acho que, não sei, né, como eu não sou profissional, eu acho que é até positivo, assim, pro Del Valle, né? Porque se você reparar, não é uma sequência de jogos que, assim, é desgastante, podemos dizer assim, né? Por exemplo, jogou ontem, volta a jogar no dia 22, do dia 22 no dia 29, do dia 29 no dia 5, então eu acho que você tem um período de descanso, você continua mantendo o ritmo, né, de jogo, então, assim, é complicado. Eu acho que é uma situação que, né, pode beneficiar e favorecer o Independiente Del Valle. Só que no nosso caso também, família, eu acho que é importante essa parada para o Vasco em relação ao descanso e também esse tempo de treinamento para que o Diniz possa, né, melhorar o nosso time, passar essa confiança, essa personalidade para jogar, as movimentações que a gente já viu acontecendo no jogo contra o São Paulo. O primeiro gol é um golaço o primeiro gol do Vasco, de movimentação, o PH, né, aparecendo pelo meio, fazendo ali, né, meio que um corta-luz e o Ryan arrancando com o espaço, aquele espaço ali que o Ryan teve, não foi do nada. Eu vi várias análises, eu posso até trazer aqui depois no canal dessa galera que faz, né, análise de movimentação, essa parte tática, foi uma jogada atrapalhada, que permitiu o Ryan ter aquele espaço para conduzir a bola, arrancar, e aí com a qualidade dele, né, falei certo, né, qualidade dele, ele conseguiu levar para a perna canhota e bateu muito bem, família vascaína. Então a gente espera que nesse período aí, nesse tempo, o Diniz possa melhorar o time. Então, assim, analisando o trabalho do Diniz, pegando essa opinião aí do Arnaldo, ele conhece o Diniz por ter, né, trabalhou no São Paulo, o time dele. É aquilo que eu venho falando aqui, né? O Diniz, ele não pode ser cabeça dura, né? Eu sei que é importante você entrar com força máxima em todos os campeonatos, né, você disputar bem em todas as frentes, porque o Vasco é um time grande, o Vasco é um time que precisa, né, conquistar, a realidade é essa. Eu tenho isso na minha mente, inclusive já falei aqui com vocês e falo também lá com a galera do grupo de membros, que o Vasco precisa de um título. Eu acho que o Vasco precisa de um título para dar mais, não vou dizer mais tranquilidade, mas assim, para melhorar o ambiente. O Vasco é um time que há muito tempo não conquista, né? Para a gestão, de repente, também ter mais tranquilidade para trabalhar. Vai melhorar muita coisa o Vasco, né, conquistando o título, vai melhorar essa questão desse peso que é jogar no Vasco para vários jogadores. Então, entendo que sim, né, a gente tem que olhar para as Copas, claro, depois de melhorar aqui a nossa situação no Campeonato Brasileiro, mas não dá para negar. Tá tudo aqui, né? A gente acompanhou tudo. A sequência de jogos que o Vasco teve, claro que ali teve o Felipe, teve o Carille, né? O Diniz chegou contra o Lanús, mas ficou muito claro que no jogo contra o São Paulo, sim, né? Foi uma partida que a gente viu muito a cara do Diniz, como o próprio Felipe Melo falou e o Thiago Leifert também, mas foi uma questão também de condicionamento físico. O time estava bem, por esse período aí de 2 semanas sem jogar. Treinou bastante, forte, Coutinho falou sobre isso, mas é totalmente diferente de jogar, recuperar, trabalhar, viagem e tudo mais. É totalmente diferente. O Vasco ficou no Rio de Janeiro, trabalhando, treinando, descanso. Pegado, descanso. Então, o Vasco muito bem condicionado no jogo contra o São Paulo. Então, por exemplo, a gente já pega o Botafogo, 12, 15, né, Del Valle, 3 dias de Juventude, 3 dias de novo, não sei se é o jogo no Brasileiro, aí depois que é o jogo da Sul-Americana, muito pegado. Você tem que rodar esse elenco. Você vai ter que rodar, você vai ter que tentar tirar algo a mais aí de alguns jogadores, que eu tô sempre citando aqui, e, claro, trazer reforços. Se continuar nessa pegada, o time não vai aguentar. E ficou comprovado isso nessa sequência de jogos, onde em vários jogos no segundo tempo, o time estava com a língua para fora, né? Então, o Diniz, eu entendo assim, o Neto até falou sobre isso, e eu também penso assim, eu tô enxergando dessa forma, que o Diniz não tá tão cabeça dura com a questão de saída de bola. Eu sei que ele reclama, ele xinga, e eu acho que faz parte. É uma questão até psicológica. O jogador, ele orienta, não deu, bumba.
Mas ele reclama mesmo assim, que é pro jogador, né, não perder essa confiança, senão ele vai ficar muito condicionado, eu acho, a sempre chutar. Né? Então tem momentos que você precisa ter a confiança para jogar e construir, e aí, né, sair os gols. Entendo que é dessa forma, mas o Vasco quebra, né? O Vasco, assim, eu já vi o Diniz no Fluminense que não quebrava de jeito nenhum. E não, o Vasco quebra, com o Freitas, com o próprio Léo Jardim, João Vitor, então acho que ele já deu uma melhorada nesse sentido. Então você tem que aprender, né? Com a carreira, com a experiência, com as coisas que não deram certo, não deu lá certo no São Paulo, onde ele não poupou, onde, né? Então, aqui, eu sei que o Vasco não tem elenco, e eu canso de falar isso, mas vai ter alguns jogadores, sei lá, o Garré, o Lloyd, poxa, será que o GB não pode ajudar? Tô esquecendo aqui Paulinho, não sei, sabe? A gente vai, Jair pode também ser um cara que ele pode trabalhar aí nessa sequência de jogos. E repito, reforçar o elenco vai ser fundamental. Mas pegando o gancho ali para finalizar do Thiago Leifert e do Felipe Melo, poxa família, eu bati muito nessa tecla aqui, né? Muito nessa tecla. Eu entendo o torcedor do Vasco que, né, não tava ali, mas o nome do Diniz passando confiança, não era um nome que agradava pela questão da saída de bola. Pelos resultados, né, dele no Fluminense, na reta final, e tudo que ele não fez no Cruzeiro, né, foi uma passagem terrível por lá, mas é aquilo, assim, quando, poxa, eu parava para analisar o time do Vasco, e o Souza falou isso, né, um outro dia, que o nosso time do meio para frente é lento, tem qualidade, mas é lento. Então, ele falou isso, não sou eu, é um time que não consegue jogar atrás da linha da bola e puxar contra-ataque. E aí, por exemplo, aconteceu isso com a gente contra o Flamengo nas semifinais, joga atrás da linha da bola o tempo todo e vai contra-atacar como? Sabe? Por isso que em alguns momentos a gente pede aqui, pô, cara, será que não dá pra segurar o overhead? A galera fica chiando. Mas um cara que estava lá, que é ele, não vou falar que ele é jogador porque ele ainda não definiu, né? Que é jogador que estava lá, ele tá falando, não dá pra jogar atrás da linha da bola. E a gente jogou assim contra o Flamengo nas 2 semifinais. Não dá, não tem perfil pra isso, não tem jogadores pra isso. Então, assim, qualquer treinador que pensa na caixa, vou te dar um exemplo aqui. Mano Menezes, que foi lá pro Grêmio, não daria certo no Vasco. Seria trocar 6 por meia dúzia. Não daria certo. Sem as peças, não daria certo. Então, analisando o time do Vasco, era a cara do Diniz. Claro que precisa de ajuste, claro que precisa de contratações, mas é o treinador que é diferente, cara. Ninguém no Brasil, né, ninguém faz o que o Diniz faz. Eu não estou dizendo aqui que ele é o melhor, né, treinador. Não é isso. É analisando as características. O perfil do time do Vasco é mais o Diniz, que é um time que precisa de aproximação, dessa ideia diferenciada que o Diniz tem. Qualquer outro treinador depende muito de uma imposição física, de velocidade. Tem organização, né? Tem ali os seus conceitos? Tem, mas depende muito da força física. Todo mundo, cara. Todo mundo, se você olhar, né, aí os líderes da competição, você vai ver jogadores de muita força física. O Palmeiras tem 3 na frente, né? Estevão corre bem, Vitor Roque corre bem, o Facundo corre bem, o Maurício, se jogar amanhã, né? Eu tava vendo aqui a provável escalação do Mundial, corre bem. O Felipe Anderson, apesar da idade, corre bem. Você entende? É um time saudável. Um time que tem velocidade, que pode jogar em transição, que marca pressão. Né? O próprio Flamengo também tem uma Arrascaeta ali de armador, mas tem o Luiz Araújo, tem o Michael, tem o Bruno Henrique. Então, a maioria dos times tem essa condição. E o Vasco não tem, pô. E o Vasco não tem. O Vasco tem que buscar no mercado. O único jogador que tem é maluco, beleza, né? É 22, é artista. Que é o Lodge, que tem essa característica de velocidade. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, que o melhor treinador para o Vasco era o Fernando Diniz. E isso está, né, acontecendo. Repito, tem que qualificar o elenco. Tem que dar mais opções. Mas eu concordo muito aí com a análise do Thiago. O time melhorou bastante. Ele conseguiu potencializar já alguns jogadores. Coutinho, essa última partida, Ryan nem se fala, né? A bola tá chegando mais pro Verratti, de fato. Nuno Moreira também é um exemplo dessa questão do cansaço, muito melhor, né, no jogo contra o São Paulo. E o que o Felipe Melo falou, eu também, né? Eu também falei isso aqui algumas vezes, né? Quando a gente ganha, eu brinco aqui porque, poxa, até o Vascaíno eu irritei. Porque é maneiro, cara, a gente exaltar a vitória e tudo mais. O Vascaíno tem uma vida difícil, né? Mas sempre com o pé no chão. Eu não brinco aqui, ou zoo aqui, com segundas intenções, de forma nenhuma. Eu sei que tem um caminho difícil pela frente. Mas quando perde também, pô, eu não fico aqui, né, fazendo chilique. Porque, repito, o time tem qualidade. O time tem qualidade, tem bons jogadores para fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Para brigar na parte de cima da tabela, cara, exige muito mais. Mas é isso, o futebol tem disso, família vascaína. Olha o time do Internacional. Tenho certeza que você que está assistindo esse belo rosto nesse momento, você falou, poxa, o Internacional esse ano vai. Tá lá com 11 pontos na zona de rebaixamento, sabe? Então o futebol tem disso. Mas vamos trabalhar muito aí, a galera tá descansando, né? O Verratti tá na Suíça, Coutinho tá tirando onda no barco, tomando uma, a galera tá descansando. Dia 23 a gente volta, né? E aí no dia 12, naquele pique pra cima do Botafogo, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, muito bom ser Vasco.